Desculpa, eu prometi parte 2 do pessoal do Linha de Passe, mas eles só falaram do Corinthians. Então, vamos agora com o fechamento Sport TV, com o André Rizek no comando, participação do Denilson Show, Dena, a Aline Calandrini, Eric Faria e o Rafael Sobes, ex-jogador do Cruzeiro. E aí, turma, vamos lá conferir? Ó, nos jogos de hoje, o Cruzeiro jogou muito bem em São Paulo, na minha opinião, poupando jogadores, mesclando, né? Flamengo passou o carro no Mirassol e o Santos teve um grande resultado na Vila Belmiro. Aline, boa noite, bem-vindo. São Januário. São Januário, perdão. Fala, Eric. Fala, Rizek. Abraço, Dena, Aline, Sobes, tem um pouco que eu não vejo Sobes. Cara, eu acho que o campeonato tá muito maluco ainda, assim, não dá muito... A gente sabe as casinhas onde cada clube está. Tipo, quem vai brigar pelo título, quem vai lutar... Quem briga pelo título, Eric? Hoje, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, no caso, Palmeiras é líder. Mas, assim, eu acho que a gente ainda vai ter uma dança das cadeiras nessas brigas particulares que a tabela oferece pra gente, sabe? Tá muito assim, eu não consigo ainda ver um norte pro campeonato todo, assim. Consigo ver Palmeiras e Flamengo brigando, o Vasco provavelmente lutando até o fim contra o rebaixamento, o Santos nessa briga, São Paulo, como o Dena falou, entrando nessa briga, mas assim... Eu ainda não consigo ver assim, alguém com viés muito baixa e alguém com viés muito alto, assim, sabe? Para mim tá muito mesclado ainda, muito bagunçado. E a encrenca do Vasco, além da derrota de hoje em casa, que na próxima rodada pega o Palmeiras em São Paulo, com o Palmeiras precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro. Enquete é sobre isso. Qual brasileiro nessa semana tem um duelo entre eles, né? Flamengo e Cruzeiro. Qual brasileiro tem mais chance, na sua opinião, de passar de fase? É o Corinthians, que na quinta-feira pega o Central em casa, Cruzeiro e Flamengo, que se enfrentam no Maracanã. Todo mundo vem de empate, que todos os jogos nessa fase terminaram empatados, né? É o Fluminense, que visita o Independente Rivadavia, ou é o Mirassol, que vai jogar contra a LDU, né? São os jogos dessa semana na Libertadores. Aliás, Cruzeiro e Flamengo, que domingo para os dois, né? Cruzeiro derrotando o Corinthians em São Paulo, jogando bem Cruzeiro, descansando os jogadores, e o Flamengo também descansando os jogadores, atropelando o Mirassol. Que domingo para Cruzeiro e para Flamengo, não? Mas você vê que, começando do Cruzeiro, né? Quando o Cruzeiro ele sofre o gol, faz as mudanças, né? Matheus Pereira e Gerson entram em campo. No segundo tempo, o Corinthians faz o gol justamente nesse momento, e a partir daí o Cruzeiro passa a jogar bem, né? O Cruzeiro, assim como o Palmeiras... e o Flamengo, quando a gente fala sobre elenco, hoje, por exemplo, o Flamengo, quando entra no segundo tempo ali, Arrascaeta, Jorginho, entraram jogadores importantes, fizeram um resultado assim até com uma certa facilidade. E o Cruzeiro, da mesma forma, tem um time muito competitivo. Em cima da pesquisa que a gente está fazendo ali, eu acho que é o confronto mais equilibrado, que é o Flamengo e Cruzeiro, mas acho que o Corinthians é o que tem um caminho, assim, eu acho que um pouco mais tranquilo, porque joga em casa, né? Jogou fora lá, fez um resultado ótimo lá fora. Foi até um time brigador, até me surpreendeu o comportamento que o Corinthians teve lá fora, e acho que em casa o Corinthians consegue avançar. Você não acha que a dificuldade do Corinthians é justamente ele, sem o Yuri Alberto, tentar fazer resultado? Perde muito sem o Yuri. Perde muito, né? Perde muito. A gente viu hoje, assim, o Corinthians teve até algumas chances para abrir o placar, mas assim, eu acho que o Cruzeiro demonstrou que é um time melhor. Aliás, assim, o plano de Cruzeiro e Flamengo foi muito bem sucedido, né? Porque você soma 3 pontos como visitante, e consegue ainda descansar, não desgastar muito seus jogadores visando ao jogo de quarta-feira. Domingo, assim, irretocável dos dois, né? O final de semana para quem está em outras competições, tirando o Mirassol, pelo resultado e por ter enfrentado um Flamengo que tem muita capacidade, o resultado foi muito bom para esses dois times. Porque entra na semana, uma semana decisiva, né? Um dos dois vão ficar pelo caminho, e se a gente olhar, enfim, questão financeira, elenco, o quanto que gasta esses times... E eles se enfrentam domingo, né? Cruzeiro e Flamengo. Sábado, acho que é sábado, né? Tá, no fim de semana. Eu acho que o time que está mais pressionado entre todos é o Palmeiras. No Brasileiro? No geral. Por causa do desempenho, né? Pelo resultado em casa contra o Cerro Porteño. O Cerro Porteño é um time grande no Paraguai. O Palmeiras vai sofrer das maiores pressões que a gente tem na próxima rodada é a do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Mesmo o Fluminense indo ao Argentino, o Rivadavia é um time com uma torcida pequena. O Cerro é uma torcida quentíssima. Normalmente o Olímpia e Cerro Porteño conseguem criar uma atmosfera nos jogos em Assunção que são... Vocês já jogaram lá. Mas é o jogo perfeito para esse time do Palmeiras. Não, é o estilo tudo bem, do Palmeiras. eu acho, mas assim, mas precisa jogar, né? Sim, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, pelos elencos que tem, eles têm, não é bem a obrigação, mas o dever
e saberem que vão ser mais cobrados do que os outros. Não tem jeito. Os investimentos, os jogadores, a capacidade do elenco, dos seus treinadores. Então, coincidentemente, são 3 treinadores portugueses que dirigem esses 3 times. Enfim, então é natural que exista essa pressão sobre o Palmeiras, principalmente pelo desempenho. E o Palmeiras vinha sofrendo contra times que jogavam como visitante em São Paulo, fechadinhos, né? Perdeu do Galo, empatou com o Inter, empatou com o Cerro, mas ontem perdeu de um time que atacou, que foi o Fluminense no Maracanã. Mas, ó, classificação está aqui na tela, o Flamengo com um jogo a menos chegou a 45 pontos, o jogo a menos é contra o Mirassol em casa, o Palmeiras se mantém em 48, o Cruzeiro encosta, na verdade mantém a distância para o Fluminense, né, a distância que ele tinha para o G4, os 2 venceram, o Bahia é que vai perder no terreno, empatou com a Chape, o Corinthians fica ali em 9º, o Santos dá um salto muito importante, né, porque só vencendo o jogo de hoje ele saía da zona do rebaixamento e foi o que aconteceu, conseguiu derrotar o Vasco por 3-0 e o Vasco vai para a vice-lanterna da competição com 22 pontos. Queria dar um destaque também, Rizek. E o Inter joga amanhã, sabia? Inter e Remo jogam amanhã. O Atlético Mineiro, envolvendo os times da Série A e em todas as competições, é quem está há mais tempo sem perder. Se eu não me engano, são 9 jogos que o Atlético Mineiro não perde, incluindo a vitória de hoje sobre o Grêmio, 3-0, atropelamento. Está subindo na tabela do Brasileiro e segue vivo na Sul-Americana, segue vivo na Copa do Brasil, vai ter o Clássico contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. O Atlético conseguiu dar uma boa recuperada na temporada, assim, estava meio esquisito. Calma que o Cruzeiro vai parar eles. Né, a temporada do Atlético, também. Esse pós-Copa para o Atlético tem sido legal. Quem é o favorito para avançar de Flamengo e Cruzeiro? O fato do Flamengo jogar em casa, para mim, é o Flamengo. Só por isso. Só pelo teu apoio do torcedor, jogar em casa, qualidade do elenco, mas o Cruzeiro é um time que é muito forte. Um time que, se não tivesse feito um campeonato brasileiro tão ruim, o começo do campeonato brasileiro tão ruim, estaria brigando mais lá na frente com o Flamengo e com o Palmeiras, time do Cruzeiro. Então, assim, é muito equilibrado esse confronto para mim, em questão de favoritismo. Um pouquinho a mais, 2, 3% a mais para o Flamengo pelo fato de estar jogando em casa. Porque é um confronto que, para mim, é o mais equilibrado aí dessa fase da Libertadores. Todo mundo enxerga o Flamengo favorito? Eu também acho que o Flamengo pela questão de ser mandante, vem com uma confiança de um bom jogo na casa do Cruzeiro, no Mineirão, mas eu acho que o Cruzeiro vai jogar melhor no Maracanã do que jogou no Mineirão. Porque, por mais que a gente... Isso vai ficar difícil pro Mengão, hein? Por mais que a gente ache que o Cruzeiro, o confronto é equilibrado, mas a pressão ela tá maior do lado do Flamengo. Vai jogar em casa, é o time que tem mais investimento, é o atual campeão. A pressão ela é maior do lado do Flamengo. E eu acho que o Maracanã cobra essa pressão. E acho que o Cruzeiro vai jogar leve e vai jogar um jogo que favorece muito o time do Cruzeiro. Jogo de transição, jogo de velocidade. É o Wesley por um lado, Arroio pelo outro, Matheus Pereira com Caio Jorge. Enfim, acho que o Cruzeiro vai jogar melhor. Acho que para o Flamengo se classificar, ele vai ter que jogar melhor do que jogou no Mineirão. Porque eu acho que o Cruzeiro vai fazer um jogo ainda melhor do que fez em BH. A gente tem aí um duelo de 2 excelentes treinadores, né? Primeiro, assim, e a gente já viu um pouquinho do que aconteceu nesse jogo de ida, um duelo tático. Acho que o fator casa também, para mim, antes de começar tudo, né? Para mim era 50-50, e aí, obviamente, que esse empate lá na casa do Cruzeiro foi melhor para o Flamengo, obviamente, que vai trazer o jogo para sua casa. E acho que a questão do elenco também é uma pequena vantagem ao Flamengo. As opções que o Flamengo tem para poder mudar a partida, elas também são maiores consideravelmente em relação ao Cruzeiro, apesar do Wesley ter chegado agora, né? O próprio Lúcio também, que acabou chegando agora, mas as opções que o Flamengo tem o time mais pronto, né? Mas eu também acho que é um jogo de equilíbrio, assim como foi o outro. Deixa o Flamengo com o seu favoritismo, né? E o Cruzeiro fica com a classificação. Jogo bom pra assistir, viu? Jogo bom, né, cara? Jogo bom, cara. Jogo bom. Grande. O primeiro jogo, os dois times grandes. Pra mim é o jogo do ano. No futebol até brasileiro. aqui também acho. É um jogo muito bom. Os dois times se encontrando, esse empate aí, que também acho que o Flamengo tem um pouquinho de vantagem por jogar em casa, mas o Cruzeiro já provou muitas vezes que o Cruzeiro... Eu já vivi algumas coisinhas boas ali nesse Maracanã, com a camisa do Cruzeiro, então assim... Eu não sei não, cara. Vai o Cruzeiro joga o seu grande objetivo na temporada, né? Assim, o Cruzeiro tem nessa temporada a Libertadores como o seu norte, né? Se perder a Libertadores, vai jogar o Brasileiro por uma classificação. Mas tem a Copa do Brasil também. A Copa do Brasil. Mas assim, a Libertadores é o grande norte do Cruzeiro na temporada, né?
Tem chance de chegar em todas também, né? A própria Copa do Brasil, que tem o Clássico, e esse jogo, e para mim, daí sai um finalista da Libertadores. A gente, quando nesses jogos grandes, né, a gente fala muito sobre o detalhe, né? É o time que vacilar menos aí, esse tipo de jogo assim. É o time que vacilar menos. Que não tem brecha para você. O que a Aline falou é importante sobre a composição do elenco. O Flamengo tem jogadores mais pesados ainda do que o Cruzeiro, assim, né? Se você for olhar para os dois elencos, assim. E acho que é um time mais pronto também. Ainda que o Leonardo Jardim também tenha assumido esse ano e o Arthur Jorge com praticamente o mesmo período ali e tal, um pouquinho menos de tempo. Mas acho que o Flamengo é um time mais pronto. Esses caras já estão juntos há mais tempo do que os caras do Cruzeiro, né? Sim. Enfim, é um time que já tem ainda que tenha mudado de técnico, você olha assim, você sabe qual é o time titular do Flamengo, uma variaçãozinha aqui ou outra e tal. Então, acho que isso num jogo desse, pesado, de detalhe, pode fazer diferença. É muito cara grande no vestiário do Flamengo. Estão um pouquinho mais acostumados a esses tipos de jogos, né? Exato. Acho que isso conta também. E o domingo foi muito animador, né, para os dois. Daqui a pouco a gente fala mais da vitória do Cruzeiro. Já tem o Arthur Jorge falando em São Paulo. Já a gente mostra o Arthur Jorge falando em São Paulo. Nossa reportagem, inclusive, está na Neoquímica Arena. A gente vai mostrar as entrevistas dos treinadores. De repente, pinta novidade, inclusive, na situação do Memphis. Que... Não, tem uma reviravolta, né? É mesmo? O treinador do Cruzeiro falou sobre o jogo da próxima quarta-feira. Vamos ouvir Arthur Jorge. Arthur, boa noite. O quanto esse resultado, essa vitória fora de casa contra um adversário difícil como o Corinthians, ajuda vocês, principalmente no desafio que vocês têm agora contra o Flamengo, também fora de casa? Aquilo que eu espero é que possa ajudar em termos anímicos, em termos de energia positiva, em termos de confiança, porque esta é uma equipa que, trabalhando muito, comprometendo-se com aquilo que é o desafio e as dificuldades que tem pela frente, e disse muito bem, nós hoje tivemos aqui muitas dificuldades de afrontar este Corinthians, que é uma equipa muito boa também, e nós soubemos respeitar essa dificuldade, soubemos também ser uma dificuldade para o nosso adversário, e quando nós temos este tipo de comportamento e quando conseguimos encarar isto de uma forma em que não há impossíveis, não há imbatíveis, nós podemos esperar e trabalhar para a nossa oportunidade, e ela chegando, nós estamos preparados para agarrar. Muito bem. Disse o Arthur Jorge, vitorioso hoje na Neoquímica Arena. Assim que tiver a entrevista do Diniz, alguma informação da nossa reportagem da parte corintiana, a gente traz para vocês. O Otávio tinha feito grandes defesas, aí ele falha, né? Não tem falta nenhuma, é um choque com o companheiro. Ele nem sabe onde está a bola. E o Gustavo Henrique mostra que tem sido o melhor centroavante. É sério, ele nem sabe onde está a bola, filho. Ele sai no soco, pode ver. Um golaço. Um golaço. Um golaço. O Corinthians se animou um pouquinho para tentar o segundo, mas o Cruzeiro tinha colocado o Gerson no jogo e aí o controle estava mais do lado azul mesmo, né? E aí vai sair o gol. O Cruzeiro ele entendeu também o que é jogar aí, né? Jogar lá na Neoquímica sempre é muito, muito difícil. E quando ele podia ter o contra-ataque, ele conseguia causar ali uma preocupação. Esse cruzamento aí, Dano? Fatiadinha gostosinha, né, pai? E olha o Matheus lá. Olha o Matheus marcando. Fatiadinha, né, cara? Cara, a verdade é que quando o Gerson e Eles estão falando do segundo gol, já mostra de novo. o Matheus entraram no jogo, é outro time, Exato, né? exatamente. O Gerson é muito impressionante, cara. O Gerson joga muito, cara. Absurdo. Exatamente. Começou mal também, né? A chegada dele no Cruzeiro. A coisa foi andando, né? Agora ele tá no nível que a gente tá acostumado, né? A partida que o Gerson fez quarta-feira no Mineirão foi de altíssimo nível. Gols hoje do Bruno e do Wanderson, né? As escolhas do Jardim hoje para rodar o elenco. Muito criticados, né, cara? O Corinthians conseguiu tomar gol do Bruno Rodrigues e do Wanderson. Impressionante. Os dois fizeram os gols. Eu tinha O comentado. Bruno é legal ver fazendo gol, né? Eu tinha O Bruno comentado sofreu muito que- por causa de lesão. Eu tinha comentado, porque são dois jogadores que a torcida também pega muito no pé. O Wanderson chegou ano passado, se não me engano, né, do Internacional, e a torcida cobrava muito por ser um jogador, vem cobrando por ser um jogador que não faz gols. E hoje ele acabou fazendo gol, não só ele, como o Bruno também, mas eles são duas peças de rotação. O Wesley chegou, aí sim, ele já chegou de titular, até porque o Peck também foi outro jogador que se lesionou, o Sinisterra também está lesionado. Então o time é o time que jogou realmente lá no Maracanã. Hoje o Cruzeiro ganhando a enquete. Felipe Moraes é um jovem da base, ele é um meia, jogou pelo lado esquerdo. O garoto do esporte, que foi recém-contratado, que joga muito bem também. Acho que ele vai evoluir, amadurecer muito. Ele começou como titular ao lado do Romero no jogo de hoje.
Mas é um time que também tem a cara do treinador, mesmo entrando com uma equipe reserva ali, é um time que não muda a forma de jogar, então é o que a gente abriu o início do programa. O Cruzeiro é muito bacana não é à toa que também tá na situação que tá. Mas a gente vai lembrar que ano passado o Leonardo Jardim começa a acertar o Cruzeiro e o Cruzeiro começa a crescer na temporada quando ele coloca o Wanderson pelo lado esquerdo, o Christian pelo lado direito, os dois Lucas como volantes, o Romero e o Silva, e o Matheus Pereira junto com o Caio Jorge. Nesse momento, esse era o time base do Cruzeiro. Matheus mais solto, né? Matheus solto, com 10, encostando no Caio Jorge. O Wanderson fazendo esse vai e vem pelo lado esquerdo, o Christian fazendo pelo lado direito. E aí a gente lembra que o Wanderson teve uma lesão séria. Foi. Naquele lance com o Gustavo Gomes, não foi? Foi lá no Nubank, né? Nubank. E era aquela solada. E aí o Leonardo Jardim começa a ter que achar soluções aí com Arroio, com a galera que chegou ano passado para tentar substituir o Wanderson, que o Wanderson tinha um papel tático, embora realmente ele não fizesse muitos gols, mas ele tinha um papel tático junto com o Kaique pelo lado esquerdo ali, que deram a sustentação para o Cruzeiro crescer na temporada. É o Léo Jardim que fez esse Matheus de hoje. Sim. Se o Matheus está nesse nível aí, que muitos falam de seleção brasileira, foi porque esse esquema o ajudou e aí ele ganhou uma confiança. O Christian também foi um achado ali pelo lado direito. Foi quando o Gabigol perde a titularidade no Cruzeiro do Leonardo Jardim para o Christian, na verdade. Exato. E entra para fazer aquele corredor pelo lado direito encaixou, ali. Exato. Já era. Muito bem. Mesmo com reservas, a vitória é importante demais. O Cruzeiro retoma a 5ª colocação, 36 pontos em 23 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Que campeonato que o Arthur Jorge está fazendo pelo Cruzeiro. Que diferença para o antigo treinador que tinha deixado o Cruzeiro aqui, ó, na 20ª colocação. O Cruzeiro hoje é 5º colocado com 2 pontos de diferença para o 6º, que é o Bahia. O Cruzeiro já está no grupo da Libertadores. E essa vitória dá confiança demais para o jogo decisivo, quarta-feira da Libertadores, diante do Flamengo. E aí, gostaram do vídeo? Eu peço a sua contribuição, é de graça. Dessa tela, deixe o seu gostei, inscreva-se aqui no canal se não for inscrito. Muito obrigado pelo acesso, valeu, falou, fui!